Dando sequência ao nosso estudo de equação de segundo grau, agora a gente vai começar a trabalhar com resolução de problemas de segundo grau. O que são problemas de segundo grau? São problemas que a gente usa como ferramenta de solução equações do segundo grau. Mas antes da gente começar a resolver, vamos lembrar um pouquinho da metodologia para resolver problemas. O que nos diz essa metodologia? Me diz que a primeira coisa que a gente deve fazer quando pegar um problema é separar os dados, pegar todas as informações que esse problema nos deu e separar. Depois, transformar toda essa informação em uma sentença matemática, transformar em linguagem simbólica. Depois, a gente determina uma estratégia, aplica a estratégia e confere o nosso resultado, que é para ver se a gente não cometeu nenhum absurdo. Belezinha? Vamos começar. A soma de um número com seu quadrado vale 72. Determine esse número. Primeira coisa que a gente vai fazer, separar os dados que o problema nos deu. O problema me falou sobre um número. Como a gente não sabe quem é um número, a gente vai escolher uma variável para representar. E a variável mais usada que nós temos é o x. Muito bem. Me falou também sobre o quadrado deste número. Se meu número é x, qual é o quadrado de x? O x quadrado. E me deu o valor total da expressão, que é 72. Belezinha? Separados os dados, a gente vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Transformar em linguagem simbólica. Nessa posição agora você tem que tomar bastante cuidado para você não ficar colocando coisas que o problema não te disse e ficar esquecendo das coisas que o problema te falou. Você tem que montar a sua expressão de acordo e da mesma forma que o problema lhe informou. Como o problema está nos falando? Ele está falando assim, ó, a soma está aí, de um número, está aí, com seu quadrado, está aí, vale 72. Prestou atenção? Exatamente como o problema nos falou. Belezinha? Passo 3. Montar uma estratégia para resolução. O que eu vou fazer para resolver esse probleminha? Qual ferramenta que eu vou usar? Opa, eu vou usar uma equação de segundo grau. Então vou pegar o 72 que está no segundo membro, trazer para o primeiro e transformar numa equação, igualando a zero. Definida a equação, o que eu faço agora? Vou resolver. Vou utilizar, nesse caso, o método da soma e produto, porque a resolutiva é muito extensa. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai fazer. Mas se você prefere resolver pela resolutiva, não faz diferença, você vai chegar no mesmo lugar. Só que para a gente ganhar praticidade, vamos fazer pela soma e produto. Separando, o produto vale o coeficiente C e a soma vale o inverso do coeficiente B. Quem é o coeficiente C? 72. Quem é o coeficiente B? Vale 1. Mas eu quero B? Não, eu quero o inverso de B. Então eu vou inverter ele. E ele vai ficar menos 1. Belezinha? Agora sim, eu vou fazer a análise das raízes. Lembra da última aula que nós vimos aqueles procedimentozinhos que facilitam a nossa vida? Muito bem. Como o produto é um número negativo, menor do que zero, e a soma também é um número negativo, menor que zero, as duas raízes têm sinais diferentes, ou seja, uma é positiva, a outra é negativa, e a que possui maior valor numérico, maior módulo, será a negativa. Então, para facilitar a nossa vida aqui, eu já montei um quadrinho com todos os valores possíveis. 1 e menos 72, 2 e menos 36, 3 e menos 24, 4 e menos 18, 6 e menos 12, 8 e menos 9. Prestou atenção? O maior módulo é negativo. O maior valor numérico é o negativo. Agora é só olhar nesse quadro qual deles tem soma que vale menos 1. Muito simples. O 8 e o menos 9. Belezinha? Então, a solução da equação é o menos 9 e o 8. Bacana? Agora eu preciso saber se os dois elementos ou se apenas um deles responde ao meu problema. Que o meu problema falou que um número adicionado, olha lá, um número somado a seu quadrado vale 72. Vamos testar o menos 9, ver se funciona. Menos 9 mais, qual o quadrado de menos 9? 81. Então 81 menos 9 dá 72. Opa, o menos 9 serve. Vamos testar o 8. 8 mais, qual é o quadrado de 8?
64. 64 mais 8 dá 72. Muito bom. Então os dois elementos resolvem o problema. Então como é que eu dou minha resposta? O número procurado é o menos 9 ou o 8. Por quê, professor? Que aqui é E e aqui é O. Porque menos 9 e 8 são os dois números que resolvem a equação. Beleza? O problema me falou um número, então é esse número ou esse número. O problema não me falou dois números. Senão eu colocaria que é o menos 9 e o 8. Mas como o problema aqui é um número só, ou é o primeiro ou é o segundo. Belezinha? Vamos para a próxima. Exemplo 2. A diferença entre o quadrado e o triplo de um número natural vale 10. Calcule esse número. Primeiro passo, separar os dados. O cara me falou sobre um número. Como eu não sei quem ele é, o que a gente faz? Muito bem, determinamos uma variável para representá-lo. O que mais o problema me falou? Me falou sobre o quadrado desse número. Quem é meu número? X. Quem é o quadrado de x? X quadrado. Me falou também sobre o triplo do número. O que é o triplo? 3 vezes. 3 vezes quem? Meu número. Quem é meu número? X. 3x. E me falou o valor total, que vale 10. O que a gente faz agora? Transforma em linguagem simbólica. A diferença. O que é a diferença? Opa, a diferença é o resultado de uma subtração. Então, a subtração do quadrado do número com o triplo desse mesmo número vale 10. Olha lá. A diferença entre o quadrado de um número com o triplo do número vale 10. Definido a linguagem simbólica. O que eu faço agora? Monto a minha estratégia. De novo, vou utilizar a equação do segundo grau. Transportando o 10 do segundo para o primeiro membro, ficamos com 1x² menos 3x menos 10 igual a 0. Mais uma vez eu vou fazer por soma e produto. Então, o produto vale o coeficiente C, a soma vale o inverso de B. Quem é C? Menos 10. Quem é B? Menos 3. Mas eu não quero o B, eu quero o inverso dele. Então eu vou inverter o menos 3 e vou chegar ao número 3. Bacaninha? E agora eu preciso o quê? De dois números que multiplicados de menos 10 e adicionados de 3. Mas de novo eu vou fazer análise dessas raízes para facilitar o meu trabalho. O que eu sei? Que quando o produto é menor do que zero, é negativo, e a soma é positiva, maior do que zero, as raízes possuem sinais diferentes, uma é positiva e outra negativa, e a de maior valor numérico é positiva. Belezinha! Com isso eu consigo montar um quadro com todas as possibilidades. Olha lá. Quem tem maior módulo é positivo. Então menos 1 vezes 10 e menos 2 vezes 5. As duas multiplicações dão menos 10. Olha só. O maior módulo, o maior valor numérico é positivo. Agora basta procurar qual desses números aqui vai ter soma 3. Menos 1 mais 10, 9. Menos 2 mais 5, 3. Olha só que beleza. Os números encontrados foram o menos 2 e o 5. Agora presta atenção comigo. Menos 2 e 5 são o resultado, são as raízes, são a solução da equação de segundo grau. Agora vamos ver quanto ao problema se os dois servem. A diferença entre o quadrado e o triplo de um número, olha aqui, natural. O que vem a ser um número natural? Todos os números inteiros e positivos. Muito bem, olha só. Menos 2 e 5. O menos 2 é um número positivo? Não, então ele não me serve como resposta. Então, como ele não me serve como resposta, o valor que eu procuro é o número 5. Opa, aqui ficou errado. Mas não se preocupa não. Presta atenção no enunciado aqui e esquece o númerozinho por enquanto. Então, o valor procurado é o número 5. Muito bem, probleminha resolvido. Vamos para o próximo. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Se quando eu nasci minha mãe já tinha 20 anos, quantos anos eu tenho? Complicadinho, né? Não, cara, é a coisa mais simples do mundo. De novo,
Segue os passos, separa os dados do problema. O que eu quero saber é a idade. Se eu não sei a idade dela, o que eu vou fazer? Representar por uma variável. Está ali. Ele também me falou sobre a idade da minha mãe. Qual é a idade da minha mãe? Se quando eu nasci minha mãe já tinha 20 anos, significa que a idade da minha mãe é a minha idade mais 20. Até aí algum problema? Belezinha, e me falou o valor total. Muito bom, legal, até aí algum problema? Simples, né? O que eu vou fazer agora? Transformar em linguagem simbólica. Olha lá, ó. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. A idade da minha mãe multiplicada pela minha idade dá 525. Belezinha? O que eu faço agora? Vou montar minha estratégia de resolução de problema. Como? Primeira coisa, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. A gente já falou sobre isso. Um número que multiplica uma operação deve ser multiplicado a todos os membros dessa operação. Então vai ficar 1x vezes 1x, depois 1x vezes 20. 1x vezes 1x, 1x quadrado. 1x vezes 20, 20x. Trazendo por 525 para dentro, montamos uma equaçãozinha de segundo grau. Belezinha? O que eu vou usar? Equação de segundo grau para resolver. E mais uma vez eu vou me utilizar do método de soma e produto, que é mais simples. Então, o produto e a soma. Quem é o produto? O produto vale C. Quanto vale C? Menos 525. A soma é dada por menos B, ou seja, o inverso de B. Se B aqui é 20, eu quero o inverso dele. Qual é o inverso de 20? Menos 20. Belezinha? Vamos de novo analisar as raízes. Como o produto é um número menor do que zero, negativo, e S também a soma é um número menor que zero, as duas raízes possuem sinais diferentes, uma é positiva e a outra é negativa, e a negativa tem maior módulo. Mais uma vez já deixei um quadrinho montado para a gente não ficar perdendo muito tempo. Aqui são todos os produtos que dá menos 525. E como vocês podem ver, olha aqui, ó, quem tem o maior valor numérico está negativo. Procurando dentro desses caras aqui, ó, quem tem soma que vale menos 20. E achamos que os valores são 15 e menos 35. 15 e menos 35 respondem a nossa equação. Fazem o produto ser menos 525 e a somatória ser menos 20. Até aqui algum problema? Não. Belezinha. Então eu tenho a solução da equação. A equação 1x² mais 20x menos 525 tem como raízes o menos 35 e o 15. Os dois elementos respondem a minha pergunta? Não, cara. Presta atenção. O cara está falando de idade. Você conhece alguém que tenha menos 35 anos de idade? É um absurdo, né? Então, o menos 35 não pode ser a idade de ninguém. Então, o único valor que representa a idade da menina, 15 anos. Belezinha? Com isso, a gente encerra a nossa aula. Bons estudos. Resolva as atividades que já estão postadas lá no Base e até a próxima aula.